Cartas de Cristo. Meus discípulos tinham sido meus amigos e tinham ficado ao meu lado em algumas circunstâncias difíceis. Eu estava sofrendo por ter que deixá-los e temeroso por seu bem-estar. O que aconteceria a eles ao ficarem sozinhos, sem a minha orientação e proteção? Dependiam de mim mais do que percebiam. Eu recordei meus anos ensinando as pessoas. Eu senti uma profunda sensação de ironia ao recordar a minha volta do deserto. Estava sujo, descuidado, porém literalmente possuído por uma alegre solicitude para com os meus semelhantes e intensamente entusiasmado, porque poderia colocá-los no bom caminho, introduzir em suas mentes a verdade sobre a existência, mostrar como superar os seus temores, suas doenças, pobreza e miséria. Eu iria conquistar o mundo. Porém, como tinha sido diferente o resultado, logo estaria pendurado numa cruz. Era verdade, entretanto, que eu tinha alcançado muito êxito. Refleti sobre os momentos de cura e aceitação alegre das pessoas ao Pai amoroso. Eu podia compreender por que o sumo sacerdote e o conselho me odiavam. Ao invés de medo, castigo e sacrifício de animais, eu tinha trazido às pessoas a realidade do Pai amor, provando isso pela cura de casos terminais. Voltei minha atenção aos meus discípulos, que estavam falando entre si enquanto comiam. Eles permaneciam inconscientes do desafio que me aguardava, minha crucificação. Embora eu os tivesse avisado várias vezes, negaram-se a aceitar minhas palavras como verdade. Pensaram que eu começava a ter medo do sumo sacerdote e se perguntavam por quê. Eu já havia conseguido sair de situações ameaçadoras antes. Como era costume na Páscoa, falavam das circunstâncias da fuga dos israelitas para o Egito. João, que tinha uma forte imaginação, fazia um relato vívido de Moisés reunindo os israelitas e dizendo que finalmente iriam deixar o Egito, escapando da escravidão para a liberdade no deserto. Por esta razão, Moisés se dirigiu ao responsável de cada família, para que matasse um cordeiro sem mancha e com um punhado de ervas marcasse com sangue a porta de sua casa. Moisés disse que anjos viriam voando à noite, atravessando o Egito, matando os primogênitos de todos os egípcios e o seu gado, deixando somente os primogênitos dos israelitas, que seriam salvos pelas marcas de sangue em suas portas. Enquanto os escutava, vendo seus sorrisos e sinais de aprovação para aquele maravilhoso acontecimento, eu me dei conta, angustiado, de que pouco haviam realmente compreendido de minha descrição do Pai Celestial. Eu ouvi as palavras de João sobre sangue, sangue e sangue, sangue do cordeiro sem mancha, sangue nas marcas das portas, sangue das crianças e dos gados egípcios. Como sempre, me espantei com os séculos de preocupação judia com o sangue e brevemente recordei que Abraão esteve mesmo disposto a matar o seu único filho com a intenção de oferecê-lo em sacrifício, porque acreditava que Deus tinha dito a ele para fazê-lo. E logo pensei nos sacrifícios diários de animais no templo. Para mim, todo o conceito de fazer correr sangue como forma de pagar pelo pecado era completamente repulsivo. Porém, fiquei calado e não discuti com os homens. Percebi que suas mentes estavam cheias daquelas tradições tão sólidas e duras como pedra. Esta foi nossa última refeição juntos, em volta da mesa.
deveria ser um momento de paz entre nós e uma despedida amorosa. Era duplamente importante para meus discípulos, porque a Páscoa era um acontecimento muito sagrado para suas mentes judias. E isso eu teria que aceitar com um espírito de amor e compreensão. Antes daquela noite, eu não havia celebrado a Páscoa, uma vez que a tradição me desgostava. Eu preferia subir as colinas tranquilamente para meditar, deixando meus discípulos celebrarem a Páscoa com suas famílias. Por causa daquele hábito, eles não estranharam o meu silêncio no momento. Eu estava meio recostado, meio sentado, incapaz de relaxar como costumava fazer, tenso, contraído, compassivamente caloroso para com os meus discípulos, ainda que aborrecido com eles. Eu perguntava-me como poderia deixar para estes seguidores, sonolentos e confusos, um sinal efetivo como recordação, algum ritual que trouxesse de volta às suas mentes confusas tudo o que eu estava tentando ensinar. Eu queria sacudi-los e tirá-los daquela fixação pelo sangue. Enquanto escutava a conversa sobre Moisés e seus atos milagrosos, me ocorreu que se eles estavam tão preocupados com sangue, então eu daria sangue a eles, para que se lembrassem de mim. Inclinei-me sobre a mesa, peguei o pão e parti em vários pedaços, dizendo bruscamente: eu sou como seu cordeiro pascal. Distribuam este pão entre vocês e peguem cada um a sua parte. Comam e façam isto em minha honra, por ter trazido a vocês a única verdade que o mundo já ouviu. Deixem que este pão seja o símbolo de meu corpo, que está a ponto de ser maltratado na cruz. Pararam de conversar e olharam para mim. Vamos, comam, eu disse. Como em um sonho, silenciosamente tomaram um pedaço de pão, passaram-no aos outros e todos comeram a sua parte. Então, peguei uma grande taça de vinho e disse para beberem e passarem aos outros. Este vinho é o símbolo de meu sangue. Eu vim para dar a vocês a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida. Porém, eu fui rejeitado. Meu sangue correrá por vocês. Novamente em silêncio, beberam da taça e a passaram entre si. Suas faces estavam tensas, mas não disseram nada. Era óbvio que todos estavam comovidos pelas minhas palavras, que não agradava a eles. Eu sabia que Judas tinha recebido dinheiro para apontar-me aos soldados do sumo sacerdote quando o momento chegasse. Também sabia que a noite da Páscoa seria aquele momento. Então disse a Judas: vá logo e faça o que tem que fazer. Judas me olhou longamente e eu vi a dor e a indecisão em seus olhos. Ele estava repensando o assunto. Porém, o meu tempo havia chegado e eu queria terminá-lo de uma vez. Vá! Disse com dureza. Judas levantou-se e saiu da sala. Os discípulos ficaram surpresos pela maneira como eu falava e perguntaram o que Judas iria fazer. Vai dizer ao sumo sacerdote onde me encontrar. Vão crucificar-me, exatamente como eu falei para vocês. Observei com certo cinismo doloroso as expressões de seus rostos. Dúvida, sobressalto, terror. Logo brotou uma torrente de perguntas ressentidas. O que iria acontecer a eles? Eles tinham deixado suas casas e famílias por mim. Se eu fosse crucificado como um delinquente comum, eles perderiam uma vida de liberdade e segurança. Eu então disse que iriam me abandonar. Com veemência negaram tal coisa, mas assim o fizeram.